Bom, a gente segue trazendo as pautas de Brasília, porque ontem foi agitado aí, a Câmara aprovou na noite dessa terça-feira um requerimento de urgência para a tramitação do projeto de lei que prevê sanções a invasores de propriedades rurais, como a proibição de ocupar cargos públicos ou participar de programas de assistência social. Foram 293 votos a favor, 111 contra e uma abstenção. O líder do governo na casa, deputado José Guimarães, do PT, tentou impedir a votação. Eu conversei, a deputada Bia, eu recorro aqui à deputada Bia. Nós combinamos hoje no Colégio de Líderes que o PL 8, a urgência desse PL, bem como o outro PL 4268, iriam para a pauta, mas nós não votaríamos hoje, presidente. Está ouvindo, presidente? Nós não votaríamos hoje. Nós estamos no processo de negociação para poder não votar hoje, porque tinha outras matérias. No plenário, a deputada Bia Kicis, líder da minoria na casa, defendeu o projeto. Somente esse mês, 24 invasões em 11 estados. E já ouvi dizer também que aqui, no Distrito Federal, onde está a segurança jurídica de alguém que trabalha a sua vida inteira, que acorda de madrugada, que tem as mãos calejadas, que trabalha para plantar, para manter a sua terra produtiva? Porque sim, essas pessoas invadem terras produtivas, invadem terras que têm valor. Eles não querem aquelas terras que estão abandonadas e que eles poderiam sim ocupar e de acordo com a reforma agrária, de acordo com o que diz a lei. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, comemorou a aprovação do requerimento. Nas redes sociais, ele escreveu, abre aspas, a pauta anti-invasão avança, fecha aspas. O líder da bancada ruralista também criticou o anúncio do programa Terra pra Gente, do governo federal, para destinar terras para a reforma agrária. Abro aspas novamente, e pasmem, após invadirem criminosamente 24 áreas, os invasores do MST ganharam do governo uma prateleira de terras, programa de reforma agrária no Planalto. É a prova cabal de que no Brasil do PT, o errado é o certo e o crime, se cometido pelos aliados, compensa. Fecha aspas. Com o requerimento de urgência aprovado, a proposta, então, poderá ser votada nas próximas sessões diretamente no plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara, Silvio. Então, ontem foi aprovado aí esse requerimento de urgência, o que acelerou a tramitação desse projeto de lei que tenta, que visa inibir aí um pouco as invasões de terra. Foram 24 invasões, segundo aí o deputado Pedro Lupion, só na última semana. Paulo, já passou da hora do Brasil dar um basta nessa história de abril vermelho. O que é abril vermelho? É uma espécie de autolicença que esses bandoleiros do MST, o movimento fora da lei, se concede para invadir a propriedade privada. Isso é inconstitucional. A propriedade privada, o direito à propriedade privada está previsto na Constituição. A cerca está lá para ser respeitada. E nós cansamos de repetir aqui que o movimento dos trabalhadores sem terra, ele é formado por um grupo de pessoas que arrebanha outras humildes, que tem o sonho de ter uma terra própria para plantar, para começar uma vida. Isso é dignidade. Essas pessoas são atraídas por esses bandoleiros para invadirem terras sucessivamente, e a titulação da terra, a regulação fundiária nunca chega. Jamais chega. Chegou nos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro. Nos governos do PT não tem titulação de terra, porque essa massa de manobra ela é interessante. O MST ele é instrumentalizado pelo governo. A CPI do MST, embora tenha acabado da forma como acabou, ela jogou luz, ela trouxe para a superfície o que é esse movimento. São pessoas humildes que vivem em condições precárias, como se diz em Brasília, análogas à escravidão, sem um mínimo de saneamento básico, levadas de uma terra para outra, e estamos falando de invasões de terras produtivas, inclusive com lavagem cerebral, ideológica, os galpões com imagem de Che Guevara, marxismo de cabo a rabo.
é puramente ideologia comunista, socialista. Então o PT, ele utiliza isso, não à toa as invasões acontecem nos governos do PT. O PT deu ao MST um ministério chefiado pelo Paulo Teixeira. O título de desenvolvimento agrário é só o letreiro na esplanada dos ministérios. Eles têm as superintendências do INCRA, eles têm a CONAB, que é a central de abastecimento, eles têm todas as autarquias, eles dominaram tudo e tem muito dinheiro, é claro que tem. Não à toa promovem uma invasão atrás da outra. Não à toa o líder desse movimento estava na comitiva presidencial que foi a China. O que foi fazer o senhor Stedley numa viagem presidencial à China? Então, é preciso mostrar o que é que está acontecendo, é preciso que o Brasil acabe com o Abril Vermelho. E esse pacote contra a invasão de terra, ele é muito produtivo, ele é muito útil, inclusive porque ele deixa claro, o cidadão que for flagrado derrubando cerca perde o direito ao Bolsa Família. Quem vai dizer que isso está errado? Se você recebe um produto de assistência social do governo, ou seja, se o governo está lhe dando a mão, você quer invadir a terra de alguém? Há cenas na história de matança de animais, destruição de plantas, de material genético. Eu me recordo, por exemplo, em 2006, a Via Campesina, Aracruz Celulose, próximo a Porto Alegre, aquelas mulheres campesinas, 2.000 mulheres, vamos comemorar o Dia da Mulher, invadem a Aracruz Celulose e destroem tudo. O que tinha ali de movimento pró-terra? Nada. É destruição, é isso que eles deixam, um rastro de destruição e, infelizmente, de pessoas pobres que estão sendo arrebanhadas ideologicamente. E um dia descobrem a verdade. Ana? Paula, o que acontece que agora, por causa do advento, né, das redes sociais, que o Alexandre de Moraes hoje disse que éramos felizes, né, e não sabíamos, a população entendeu os reais propósitos do MST. E o atual governo tem um problema, porque as pessoas já entenderam que o MST é um grupo de terrorismo doméstico. Eu estava procurando exatamente aqui para mandar para a nossa produção aquele vídeo, mas vocês encontram aí na internet, de uma ex-integrante do MST na CPI, né, do MST, uma ex-integrante que diz que famílias eram usadas pelo movimento. Ali emocionada, chorando, a Gleisi Hoffmann até tentou calar, né, intimidar a mulher, uma ex-integrante do MST. E o que acontece é isso. Hoje o governo tem que lidar com o agro, que não tem grandes sorrisos para este governo, até porque o agro foi chamado de fascista durante a campanha presidencial de 2022. Mas o agro hoje é uma das nossas principais engrenagens econômicas, se não a principal engrenagem econômica, então o governo precisa tentar se entender com o agro, mas ao mesmo tempo ele apoia, como o Silvio muito bem mostrou, com até viagens dentro do avião presidencial, o movimento de terrorismo doméstico. Isso tudo só foi conhecido com uma profundidade de detalhes muito importante para qualquer debate intelectualmente honesto por causa das redes sociais. Então, não tem mais volta. O governo vai ter que colocar esse braço do MST, ele não tem mais como se desvencilhar, né, do MST de uma hora para outra, mas a população já entendeu que o MST é apenas um movimento usado para atacar famílias, para ameaçar famílias, para usar famílias, e que de projeto social ou preocupação social ou familiar, esse movimento não tem absolutamente nada.